Era um plantão normal na UPA. Fim de tarde, sala cheia, fila na triagem. Chegou um senhor de mais ou menos uns 60 anos, andando sem aparência de urgência. Nas costas e também em hemitórax. Há algumas horas. Pela aparência, reparei que ele parecia que podia esperar, mas alguma coisa nele me chamou a atenção. Ele estava suado, fora de hora. E a dor não condizia muito com o movimento dele. Priorizei ele na hora. Minutos depois, infarto em curso. Se eu tivesse deixado ele esperar, provavelmente não estaria aqui para contar. Hoje eu vou mostrar pra você como eu tomo essas decisões em segundos e o que você precisa saber pra não deixar passar. Se ainda você não me conhece, prazer, eu sou Júlio Pedretti, enfermeiro há 6 anos. Aqui eu trago o que a prática ensina, não só que está nos livros. Se inscreve no canal se você quer conteúdo real de quem vive isso no plantão. Então, bora lá. A triagem existe por uma razão simples. Numa UPA, unidade de pronto atendimento, no hospital particular ou SUS, independente, não existe ordem de chegada, existe ordem de gravidade. O paciente que chegou há 3 horas, com dor de cabeça, pode esperar mais do que o paciente que acabou de chegar com uma falta de ar. Isso é bem claro, né? Isso não é injustiça, é medicina. O enfermeiro da triagem tem uma responsabilidade que poucos falam. Ele é o primeiro filtro clínico da unidade. Não é a recepcionista, não é o médico, não é o pessoal da segurança, controlador de acesso. É o enfermeiro. Esse filtro precisa funcionar com velocidade, precisão e com calma, sem pressa. Mesmo quando a sala tá lotada e todo mundo tá gritando: moço, pelo amor de Deus, me ajuda, tô morrendo de dor. Moço, nossa, acho que eu vou morrer. Moço, pelo amor de Deus, ajuda minha mãe aqui, não sei o que é. Independente de como seja, calma, tudo se resolve. A maioria dos hospitais no Brasil usa o protocolo de Manchester, ou variação dele. Júlio, o que é protocolo de Manchester? O protocolo de Manchester é um sistema de triagem de Manchester, ou MTS. É um método internacional de triagem clínica que classifica pacientes em serviço de emergência por cores com base na gravidade do caso. Não é por ordem de chegada. Ele visa garantir que pacientes com maior risco de morte sejam atendidos primeiro, organizando um fluxo, definindo tempos máximos de espera. Então, quando o paciente chega na unidade, a gente não classifica por ordem de chegada, tá? E sim por gravidade. Ah, beleza, Júlio, entendi agora. Então foi criado por alguém da saúde aí que criou esse protocolo, né? Por criar mesmo de forma aleatória, não é isso? Não. O protocolo de Manchester não nasceu no Brasil. Ele foi criado em 1924, na cidade de Manchester, na Inglaterra, por um grupo de enfermeiros e médicos que estavam enfrentando um problema sério. Qual que era esse problema? Na emergência estavam lotadas e não havia um critério para padronizar quem atendia primeiro. Não tinha essa definição para quem era para ser atendido primeiro ou quem ia ser atendido por último. Além disso, cada hospital usava um método diferente. Ou pior, não usava método nenhum. Quem gritava mais alto era atendido primeiro. Esses profissionais então criaram um sistema baseado em um fluxograma clínico, com cores para classificar a gravidade. Em 1997, ele foi oficialmente publicado e hoje é adotado em mais de 20 países, incluindo o Brasil. O que eu acho mais interessante nessa história é que quem criou o protocolo foram os enfermeiros. Não foi o médico que chegou lá e resolveu o problema da triagem. Foram os enfermeiros que estavam na linha de frente, que disseram: precisa ter um padrão. E criaram um. Ele é classificado o paciente em 5 cores, e mais grave para o menos grave. A gente tem o vermelho, que significa o quê? Emergência, risco imediato de morte ou atendimento imediato. Logo em seguida, a gente tem a classificação de cor laranja, muito urgente, risco elevado, o atendimento aproximadamente até 10 minutos, senão o paciente pode ter risco de óbito. O próximo é o amarelo. O amarelo é urgente, que pode piorar o atendimento e tem até 60 minutos de atendimento. Temos também a classificação de cor verde, que é pouco urgente. É estável, mas precisa de atenção. Atendimento de até 120 minutos. E de cor azul, que não é urgente. Só sei que o paciente pode ser resolvido em posto de saúde e pode ser atendido até 240 minutos. Agora eu vou te dar exemplos reais de cada cor, porque na prática é muito mais fácil raciocinar por caso do que por definição. Então vamos lá. O vermelho, atendimento imediato. O paciente chegou com uma dor precordial forte, irradiando para o braço esquerdo. Suado, pálido, suspeita de infarto. Não espera, já entra direto com ele. O paciente chegou descorado, sem resposta e estímulo. Entra imediato também com ele. Paciente com dificuldade respiratória grave, saturação caindo lá embaixo, paciente rebaixando, usando toda a musculatura respiratória. Vermelho. Laranja. Paciente com dor abdominal intensa, mas consciente, orientado, alguns sinais vitais alterados, sem colapso. Laranja. Criança febre acima de 39 graus. Crise convulsiva, pode acontecer. Laranja também. Amarelo. Paciente com dor de cabeça moderada, não tem alterações de sinais vitais e nem alteração neurológica. Amarelo. Adulto com febre, tosse, dor no corpo, suspeita de quadro gripal, sem comprometimento respiratório. Amarelo. Verde. Paciente com torção de tornozelo, sem deformidade aparente, consegue apoiar, consegue pisar, né, ter essa locomoção. Verde. Adulto dor de garganta há 2 dias, sem dificuldade para engolir, sem febre alta. Verde. Azul. Paciente que veio
renovar a receita ou pedir o atestado, azul. E honestamente esse caso deveria ser resolvido no UBS e não na UPA. O que eu quero que fique claro é isso: a cor não é julgamento de valor. O paciente azul não é menos importante como pessoa. A classificação existe para garantir que quem está no risco imediato recebe atenção imediata. Até então, o que às vezes você vai se deparar no plantão, né? O plantão bombando, cheio de gente doente, cheio de gente com dor, às vezes vai chegar uma senhora ou um jovem no mesmo quadro clínico, né, que a gente citou aqui no amarelo, uma dor abdominal, paciente com crise renal, né, com crise de vesícula, o paciente vê com uma dor tensa abdominal, pode ser um senhor quanto um adulto, vai ser amarelo, né, sem dúvidas. Mas o que vai diferenciar agora nessa situação? A idade. Eles estão no mesmo quadro clínico. Veja a classificação de Manchester. Amarelo, o que você vai priorizar? Dá prioridade para quem? O idoso. Se tiver 2 adultos na mesma situação, começa com o doutor. Doutor, tem 2 pacientes lá com o mesmo padrão de dor lá, classificação amarela, dor abdominal, uma crise renal. Nessa hora você tem que pedir ajuda do médico que tiver. Cria essa parceria com o médico, faz total diferença na hora do atendimento. Certo? Também a gente não pode ficar muito ali no nosso ovo, tá? Ali na triagem. Ah, vou classificar, o paciente já vai ficar com dor, precisar esperar pro médico atender. Beleza. Não. Seja visionário. Atender o paciente, deixar o paciente lá, né, agonizando de dor, porque não é fácil dependendo da dor que o paciente está sentindo, vai lá, conversa com o médico, para você adiantar a vida do paciente. Mas ó, vou ser bem honesto para você. Na prática, você não fica consultando o protocolo lá na hora, tá? Ainda mais quando tá lotado a unidade. Você não vai ter tempo para isso. Com o tempo, você internaliza o fluxograma e começa a classificar quase de forma automática. O que nunca muda são os sinais que você observa. E é isso que eu quero te mostrar agora. Quando o paciente entra pela porta da triagem, eu já começo a observar antes mesmo dele sentar. Primeiro, como ele está andando. Paciente que chega curvado, segurando alguma parte do corpo, ou com um passo um pouco estável, já me diz muita coisa. Segundo, a cor da pele. Sempre reparar a cor da pele, o estado de hidratação, palidez, cianose de extremidades, lábios secos, sinais que aparecem antes da queixa. Terceiro, o nível de consciência. Se ele está respondendo a pergunta que foi chamado, coerente, está confuso, está desorientado, né, no tempo e espaço, está falando coisa com coisa, observe. Quarto, a respiração. Você consegue ver o esforço respiratório de longe. Uso de musculatura acessória, nariz, narinas batendo, respiração mais curta e mais rápida. Isso aí não pode esperar. Quinto, sudorese fora do contexto. Se a pessoa tá suada, sem ter feito esforço, sem febre alta, isso me preocupa muito. É um sinal que o organismo está tentando trabalhar para compensar alguma coisa. Lembra do senhor que eu comentei lá no começo? Foi a sudorese que me chamou a atenção. A triagem eficiente começa no olhar. Antes da pergunta, antes do aparelho, antes de qualquer protocolo. Observa. Chamou o paciente para passar na classificação de risco, né? Ou na triagem. Sempre observa antes dele chegar para ser atendido por você. Depois de 6 anos, eu vejo mesmos erros se repetirem. Especialmente quem está começando. Erro 1. Classificar pela aparência, não pelos sinais. O paciente bem vestido, calmo, pode estar com uma condição mais grave do que o paciente agitado e suado. A aparência engana, então preste atenção. Erro 2. Deixar o protocolo substituir o raciocínio clínico. O protocolo é mais um guia. Não leva tudo para o protocolo. Não é uma receita. Você precisa pensar junto com ele. O terceiro. Ter vergonha de pedir ajuda ou confirmar uma conduta. Na triagem, a dúvida se verbaliza. Posso confirmar com você? Pergunta para o paciente. Isso salva vidas. E não te faz parecer menos profissional. O erro 4. Não registrar tudo. Cada dado coletado na triagem precisa estar no prontuário. Isso protege não só o paciente, como você também. O erro 5. Ignorar o familiar como fonte de informação. Principalmente com idoso, criança ou paciente confuso. O familiar sabe detalhes que o paciente não consegue te dar. Ainda mais quando o paciente está com a adrenalina lá em cima, está com muita dor, às vezes fica confuso devido a muita dor. Fala o que está sentindo na hora, o que está mais causando a dor para ele. Então, tem detalhes que ele fez no dia que ele esquece de falar que pode ser associado ao que ele está sentindo agora. Então, dê valor no que a família fala e não ignore. Tem que entender que a triagem é muito mais que um protocolo, não é uma coisa que você tem que seguir lá, ali, aí risca, né, pra ver certinho. Não. É uma habilidade que você vai desenvolver com o tempo, com atenção e, claro, com uma humildade pra querer aprender. Se você tá começando, sabe que todos nós erramos. Tem paciente que eu já triei, que achei que tava ruim, na verdade tava bom. E tem paciente que eu achei que tava bom, na verdade ficou ruim. É normal, pode acontecer. O que diferencia o profissional é aprender com cada erro e não repetir de novo. Se esse vídeo te ajudou, clique em curtir, isso ajuda o canal a crescer, a trazer mais vídeos pra você e chegar a mais profissionais da enfermagem. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra toda semana eu tá trazendo um vídeo novo aí da prática real da enfermagem. E me conta aqui nos comentários qual foi o caso mais difícil que você já viu ou vivenciou numa triagem. Pode ser como estudante, como técnico, como enfermeiro ou até mesmo como paciente. Eu leio todos os comentários, viu? E te vejo na semana que vem.